Tudo bem? Hoje é o nosso último dia, que pena, não é? Mas infelizmente a nossa jornada termina hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado, apreciado desse momento que a gente passou juntos aqui. É, Eu sei que eu fiquei muito feliz porque vi gente com trabalhos maravilhosos. Eu tenho certeza que o seu trabalho vai ser uma bênção, que o seu projeto vai ser tremendo, que você vai alcançar muita gente, que vocês vão ser perfume para as nações. É isso que a gente ora aqui e eu tenho certeza que assim é que vai ser, tá bom? Em nome de Jesus, essa é a minha oração, que vocês possam ser grandemente abençoados e possam abençoar muita gente. Ser tu uma bênção, é isso que eu falo da palavra de Deus para vocês, tá bom? Eu tenho uma novidade para vocês. Eu vou responder algumas perguntas que foram feitas no grupo. Então, assistam a aula até o fim, tá bom? Que eu tenho algo para você muito importante, que vai ser muito legal, você vai gostar muito, tá bom? Então veja a aula até o fim. Hoje eu quero falar sobre captação de recursos e a Bíblia e a palavra de Deus. Nós somos brasileiros e aqui no Brasil não existe uma cultura de captação de recursos. Isso não funciona aqui. Se você for procurar, você vai achar pouca coisa a respeito. E por que que isso não funciona? Não é que não funciona, que não existe a cultura, né? Não é prática muito do brasileiro. Por conta da nossa formação, da nossa cultura, por termos sido colônia, e uma colônia que não, de Portugal, e Portugal não tinha muito interesse em formar uma nação em si, e sim tirar as riquezas daqui para levar para Portugal. Então tudo isso aí vem de séculos, tá bom? Nos Estados Unidos e na Europa, principalmente na Inglaterra, existe essa cultura. Uma pessoa que levanta recursos, ela não é mal vista, é um trabalho, tá? E as pessoas têm como cultura a doação. Nos Estados Unidos, uma pessoa pode abençoar a outra porque recebeu uma bênção espiritual. Por exemplo, se um pastor abençoou uma pessoa com uma pregação, com ensino, a pessoa tem um desejo de retribuir financeiramente com doações para esse pastor. Não é porque ele está precisando, é porque a pessoa está grata porque recebeu uma bênção, né? Recebeu uma bênção espiritual. Aqui no Brasil a gente acha que a gente só deve contribuir com quem está precisando. E isso é que é uma cultura ruim, mas nós podemos mudar isso. Nós podemos aprender a valorizar o trabalho do outro. Nós podemos aprender a valorizar quem está indo onde a gente não pode ir. Então eu tenho certeza que vocês aprendendo tudo isso que eu estou ensinando aqui e colocando isso em prática, a gente vai mudando essa cultura. Eu percebo que em algumas igrejas a cultura já está mudando. Mas existem umas pessoas que acham que o trabalho do outro não vale nada. Elas acham que o tempo do outro não vale nada, né? Eu vou dar um exemplo. Eu conheço um curso de pregadores na Bíblia, né? Na Bíblia não, na internet. Então, a pessoa vai lá, faz a matrícula, paga lá um valor pequeno, não é grande, e faz o curso de pregadores. E aí tem gente que fica criticando, dizendo que isso deveria ser de graça. Tá vendo? A pessoa não valoriza o trabalho de quem preparou aquilo tudo. E então desvaloriza e diz que tem que ser de graça. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem Bíblia? Deve ter, né? E você pagou por ela. Alguém pode dizer, a palavra de Deus devia ser de graça. Mas alguém teve o trabalho, né, de imprimir, encadernar, distribuir. E a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário, tá? Outra coisa importante para o captador de recursos. Todo captador de recursos, ele deve ser um doador. Se você vai captar recursos, você tem que aprender a valorizar o trabalho do outro, a saber investir e a saber doar também. Porque você não vai ensinar ao outro o que você mesmo não faz, o que você mesmo não consegue fazer. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Você precisa ser generoso e conforme você for sendo generoso,
Deus vai abrindo as portas para pessoas generosas abençoarem você. Aí alguém pode dizer assim, mas pastor, eu não tenho dinheiro. Mas a gente não precisa dar só dinheiro. A gente pode dar o nosso tempo, pode dar o nosso ouvido, pode dar as nossas orações, não é? Pode ensinar. Então tudo isso é uma forma da gente contribuir, da gente dar, da gente abençoar outras pessoas. Tá certo? Lembra que Deus falou com Abraão. Ele não falou, vá atrás da sua bênção. Deus falou para Abraão, ser tu uma bênção. E é isso que eu estou dizendo para você hoje. Você seja uma bênção na vida das pessoas. E isso vai mudar muito a história. Então, valorize o trabalho do outro. Seja uma bênção. Procure aprender mais. Olha, o assunto de captação de recursos é enorme. Tem muita coisa para você aprender. Então, procure aprender mais. E você vai ver que tudo isso vai ajudar você muito no seu trabalho, tá bom? É possível levantar recursos no Brasil, tá certo? Mas você tem que aprender como, o caminho para você fazer isso, tá certo? Hoje eu quero quebrar aquela história de que quem depende de Deus não precisa levantar recursos. Eu vou mostrar na Bíblia que precisa, tá bom? E que Deus tem uma forma de agir que é diferente daquela que a gente pensa. Tá certo? Tem uma história muito interessante, diz que um homem estava à deriva no mar, sem condições nenhuma, já morrendo. E ele começou a orar para que Deus o tirasse dali. Né? Aí apareceu um navio e disse, olha, pega aqui a corda que eu tiro você daí. Ele disse, não, Deus vai me tirar daqui. Não é? Aí apareceu outro barco, menor, um barco de pescadores, e disse, olha, vem para cá que a gente vai tirar você daqui. Ele disse, não, fique sossegado, Deus vai me tirar daqui. Só que o que aconteceu é que ele morreu, e como ele era um crente, foi parar no céu. E aí ele foi reclamar, Deus, eu te orei tanto, eu pedi tanto para o Senhor me salvar, e o Senhor não me salvou. Aí Deus disse para ele, primeiro eu mandei um navio para você salvar, e você não quis. Depois eu mandei um barco para te salvar e você não quis. Então aí isso aconteceu com você. Então Deus usa pessoas, Deus usa a sabedoria das pessoas, né? Sabedoria no bom sentido. Deus usa você para captar recursos. Abençoar o outro, ser abençoado também. Tá certo? Então vamos pedir a Deus que Deus dê sabedoria, que Deus dê entendimento para nós. E eu vou mostrar na Bíblia que Deus já fez isso. Ele usou pessoas, ele ordenou pessoas a levantarem recursos para fazer a sua obra. Inclusive, ele já usou pessoas pagãs para abençoar a obra de Deus. Tá bom? Então, o primeiro líder que eu quero falar com vocês é Moisés. E qual era o trabalho que Moisés tinha que fazer? Levantar o tabernáculo. O tabernáculo era vamos chamar de templo móvel. E ele tinha uma construção, Deus ordenou uma construção muito específica e cara, tá? Então, para conseguir os recursos para montar o tabernáculo, nós vamos ver em Êxodo, capítulo 25, versículo 1, eu vou ler para vocês. Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Veja que Deus deu uma ordem para Moisés captar recursos. Ele disse, olha, vai captar recursos. Como? Você vai ordenar aos filhos de Israel que eles possam dar ofertas. E a todos cujo coração compelir a dar. Então, note que o caminho que deve ser escolhido para a gente captar recursos é do coração do doador, não é da mente primeiro, tá? É do coração. A Bíblia fala que nós devemos fazer as coisas de todo o coração, ou seja, com todo sentimento. Quando a Bíblia fala em coração, ela está falando do sentir, do sentimento. Então Moisés foi ordenado por Deus a levantar oferta de pessoas que sentissem o desejo de fazer aquela obra, tá bom?
Então era uma obra grandiosa, era uma obra muito específica, que tinha que ser muito bem feita. E Deus mandou o seu servo, você levante ofertas. Deus pode estar hoje usando essa minha palavra para você, dizendo levante ofertas. Fale ao sentimento, ao coração das pessoas. E o que toca no coração das pessoas é você? Não! É a obra que você vai fazer. É o resultado do que você vai fazer que toca no coração das pessoas. Não é você, os seus argumentos. Dizem que ninguém compra furadeira, compra buraco. Por quê? Qual é o motivo de alguém comprar uma furadeira? É fazer um buraco. Então, o desejo da pessoa não é a furadeira, é o buraco, é fazer o buraco. E o desejo das pessoas não é contribuir, é fazer algo de bom, entendeu? Esse é o desejo das pessoas. Então, você tem que mostrar para as pessoas que o que você vai fazer é algo muito bom e vai convidá-las a se juntar a você para fazer aquilo. Foi o que Moisés fez. E olha, o resultado da campanha de Moisés foi surpreendente. Quer ver aqui? No livro de Êxodo, capítulo 36, versículo 6. Olha que coisa interessante. Êxodo 36, versículo 6. Vamos lá achar aqui. Então Moisés ordenou que fosse feita essa proclamação em todo o acampamento. Nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim o povo foi impedido de trazer mais. Olha, que coisa! A coisa funcionou tanto que Moisés teve que dar ordens para parar as ofertas, porque já tinha sido suficiente e já estava sobrando. E eu quero dizer uma coisa para você. A mesma obra de Moisés é a sua obra. E o mesmo Deus de Moisés é o seu Deus. Então saiba que se você obedecer à voz de Deus, que se você seguir os princípios, se você aprender o que eu estou ensinando aqui, aprender mais, buscar... A Bíblia fala que você tem que buscar sabedoria. Você tem que investir nisso. Você vai ser grandemente abençoado. Veja que Moisés, realmente a campanha de Moisés foi excelente, foi maravilhosa. Tá vendo? E isso não é isolado na Bíblia. Eu poderia achar muitos outros, mas eu só separei alguns para você. Então vamos para o próximo aqui. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui para a gente ver quem é o próximo. O próximo é Ezequias. Ezequias, o rei Ezequias. E o que Ezequias queria fazer? Ezequias, ele queria voltar, ou trazer de volta o serviço do templo. Já não era mais o tabernáculo, aí era o templo. E ele queria que o templo voltasse a funcionar, né? Que o serviço do templo voltasse a funcionar. Então veja o que Deus mandou ele fazer. Nós vamos ler aqui Ezequiel, deixa eu ver, Ezequiel, 2 Crônicas 31, 5 a 7. 2 Crônicas 31, 5 a 7, eu vou ler para vocês. Diz aqui, eu vou colocar esses textos num papel e colocar no nosso arquivo para vocês terem acesso. Ezequiel 35, 5 a 7. Veja aqui. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade, olha, tá vendo? Para cumprir a vontade de Deus, o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e tudo que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo. Era uma grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá, que viviam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. Começaram a fazer isso no 3º mês e terminaram no 7º. Quando Ezequias e seus oficiais chegaram, viram as pilhas de oferta, louvaram o Senhor e abençoaram Israel, o seu povo. Olha que coisa linda. O rei faz um pedido e as pessoas começam a dar com generosidade. Agora eu vou contar um segredo para você. Nós estamos aqui neste mundo para amar. Nós estamos aqui neste mundo para amar. Certo? Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. É da vontade de Deus que a gente ame. E se for para amar, Deus paga a conta.
Deus vai levantar os seus servos para pagar a conta. Então, o que acontece? Ezequias mostra para o povo o desejo de voltar a funcionar as obras do templo. E o povo dá com generosidade. E quando os sacerdotes chegaram, viram as pilhas de doações, louvaram a Deus. Olha, você vai ser tão abençoado que quando você chegar para olhar o que Deus deu, você vai ver uma pilha de ofertas e você vai louvar o Senhor. Amém? Veja que eu estou dizendo isso na Bíblia. Mas Deus poderia fazer aparecer as ofertas. Pois é, Deus pode todas as coisas. Ele podia fazer a oferta aparecer. Mas Ele quer ensinar a gente a ser cooperador com Ele no seu trabalho. Por isso que Ele faz o impossível, mas o possível a gente pode fazer. Tá? Então a palavra de Deus, ela ensina claramente que a gente pode fazer isso. Está na Bíblia, estou lendo aqui a Bíblia, não sou eu que estou inventando. Então vamos ver mais um? Nós vamos ver agora Neemias. O caso de Neemias é muito interessante porque Deus vai usar um pagão para financiar o projeto. Deus usa quem Ele quer, tá? Se Ele mandar, até Satanás dá oferta. Deus pode tudo, tá certo? Então vamos lá, Neemias capítulo 1, versículo 3. Neemias recebe uma notícia que o entristece muito, olha só. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Então a gente vê aqui que Neemias recebe uma notícia ruim. A notícia de que os muros de Israel tinham sido derrubados, que as portas tinham sido queimadas e que o seu povo estava passando por humilhação. Se você ler o resto do capítulo, você vai ver a atitude de Neemias. Agora vamos ver o versículo 4. Quando eu vi essas coisas, sentei-me e chorei. Ele chorou pela necessidade do povo. Sabe, gente, a gente só vai fazer de coração quando a gente chorar pela necessidade de alguém. Os maiores levantadores de recursos, as pessoas que têm maior influência no reino de Deus, no sentido de fazer missões, de fazer obras sociais, são aquelas que choram pelos perdidos, que choram pelos que estão em sofrimento, que choram pelos que estão famintos, que choram pelos que estão presos, que choram por aqueles que estão longe da sua terra, da sua pátria. Se a gente não chorar, e eu não estou dizendo exatamente derramar lágrimas, mas se a gente não sentir essa tristeza, a gente não vai fazer nada. Mas olha, depois que ele chora, olha o que ele diz aqui. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. O que precede qualquer movimento na obra do Senhor, seja de missões, seja lá do que for, o que precede esse movimento é o nosso jejum e a nossa oração. Quando a gente ora e jejua, a gente termina colocando em prática, né? O nosso desejo de abençoar, o nosso desejo de orar, o nosso desejo de fazer as coisas. Então, se você chora por uma obra, se você ora, se você jejua, Deus vai abrir as portas e vai mudar. Agora veja qual foi o resultado do choro, da oração e do jejum de Neemias. Capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Diz assim: eu disse ao rei, tá? Na época, Neemias era copeiro do rei, tá? Então eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo? Veja que ele chega na presença do rei, triste. E o rei pergunta para ele, por que você está triste? E aí ele responde, como é que eu vou ficar alegre?
Se a cidade onde estão enterrados meus pais foi destruída pelo fogo, se a cidade está acabada, se as portas foram queimadas, se meu povo está sendo humilhado. Então o rei me disse, olha, Deus tocando no coração de um rei pagão, tá? Então o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Lembra que eu falei para você, já, que quando você for procurar alguém para pedir uma oferta, para falar alguma coisa, você deve saber o que você vai pedir, porque se ele perguntar quanto custa, você não souber, acabou. Agora note aqui que Neemias tinha pronto, quando ele foi falar com o rei, aquilo que ele precisava. Então o rei pergunta, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se seu servo poder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá para que eu possa reconstruir. Então agora ele pede aqui licença para ir trabalhar. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Lembra que eu falei que tem que ter prazo, que tem que ter dia? Olha aqui a prova, tá? Ontem eu falei sobre isso, que você tem que ter os prazos. Então olha o que Neemias responde, marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Tá vendo? Neemias tinha as datas na cabeça, ele tinha prazo. A seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas ao rei dos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar e chegar até Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele forneça madeira para as portas da cidade que fica junto ao templo, para os muros da cidade e a residência que irei ocupar. Está entendendo? Agora ele fala de madeira. Ele já sabia quanta madeira ele pediria e ele já sabia como é que o rei poderia ajudar com a madeira. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Está vendo? Neemias sabia o que pedir, Neemias chorou, Neemias orou, Neemias jejuou, Neemias tinha amor pela sua cidade e agora Deus estava tocando no rei para abençoá-lo. Então está vendo, como eu digo, há apoio bíblico para levantar recursos. Há o exemplo aqui de Neemias levantando recursos. Entendeu? Então, é assim, gente. É assim que acontece. Eu vou dar uma paradinha aqui, porque eu vou fechar uma janela aqui que está fazendo barulho. É um minutinho. Tá bom? Ah, ok. Tá, resolvido. Obrigado. Às vezes, aqui é assim, é de coração, então acontece essas coisas. Bom, agora nós vamos ver um exemplo do Novo Testamento e com a pessoa mais importante que existe. Quem é? Hã? Quem é a pessoa mais importante que existe? Jesus, tá? Então nós vamos ver agora o exemplo de Jesus. Jesus levantava recursos? Então vamos lá para Lucas 8, 1 a 3. Diz assim. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres, presta atenção nisso, essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Não era só mulher pobre, pode ver aqui que tinha gente importante. E quem sustentava o ministério de Jesus financeiramente eram as mulheres. Agora, a gente não vê Jesus pedindo, mas a gente entende que a obra precisa de apoio financeiro. Jesus multiplicou pães, Jesus ressuscitou mortos, Jesus andou sobre as águas. Ele poderia muito bem ter todo o recurso que ele precisava sem pedir a ninguém. Mas lembra que eu disse? Deus usa pessoas.
E Deus usava essas mulheres para sustentar a obra do Senhor. Foi Deus que fez isso. Tocou no coração delas. E outra coisa, Jesus não tinha microfone, estrutura, conta de luz, aluguel, não tinha nada disso. Para que era esse sustento? Para ele, para o sustento dele e dos seus discípulos. Então, gente, levantar recursos para um trabalho específico não é nada contra a palavra de Deus. Pelo contrário, tem apoio da palavra de Deus e deve ser feito com oração, com jejum, com muita sabedoria. É necessário sabedoria. É necessário conhecer. É necessário saber. É necessário abordar de forma certa para você poder ter os seus recursos. Então eu tenho certeza que você vai conseguir os seus recursos. Tá bom? Agora eu quero anunciar uma coisa para vocês. No grupo, algumas pessoas me perguntaram sobre o curso que eu falei, tá? O curso que eu falei, que eu dou pela internet, é um curso preparado e completo para ajudar as pessoas a serem captadores de recursos de forma excelente, de forma bem feita. Muita gente no Brasil está fazendo esse curso. E eu entendo que vocês devem fazer esse curso também. Devem se aprofundar mais nesse assunto, tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei o que tem lá no curso, né? Lá no curso tem uma série de coisas que vocês precisam fazer, como aprender a prestar contas, aprender a fazer uma declaração de visão, aprender a fazer uma declaração de missão, entender como o doador pensa, por que as pessoas doam. Olha, é maravilhoso o curso é abençoador. As pessoas estão sendo abençoadas fazendo esse curso. Só que eu quero ajudar vocês, tá? Eu sei que vocês precisam de uma força para poder participar do curso. Eu quero dar essa força, tá bom? Esse curso, ele custa R$ 192. Por que ele custa R$ 192? Porque junto com o curso vem vários livros, e-books, tá bom? Tem livros sobre como comunicar com o doador, tem livros, seja um expert no levantamento de fundos, tem livro como personagens bíblicos lidaram com a captação de recursos, como fazer uma captação de recursos pela internet, tudo tem lá. Então tem esses livros, tem modelo de e-mail, tem planilha, tem tudo isso. Então ele custa R$ 192. Mas eu não quero que você pague R$ 192. Eu negociei com a plataforma e você vai pagar um valor muito pequeno, R$ 64,90. Tá? Aí você diz, mas pastor, por que o senhor não dá de graça? Primeiro, isso custou o trabalho de alguém, né? Então, a gente tem que valorizar o trabalho do outro. Segundo, normalmente, quando alguém se matricula no curso de graça, que não houve nenhum esforço, a pessoa nem estuda tudo, dá uma olhada lá e vai embora. E eu quero que você valorize, porque eu quero abençoar você. Então, você fazendo um pagamento, mesmo que seja pequeno, vai lhe incentivar a poder fazer o curso, tá bom? 64, então ele vai cair de 192 só para vocês, para 64,90. E só que eu não vou deixar esse negócio por 64,90 por muito tempo. Eu estou fazendo para vocês. Então o que eu vou fazer? Amanhã, a partir das 5 horas da manhã, eu vou colocar no grupo o link para você se inscrever no curso. Aí você diz assim, 5 da manhã, por quê? Para não congestionar, tá? Para não quebrar o sistema. Então, começando cedo, e como tem poucas vagas, então os primeiros que se inscreverem garante por R$ 64,90. Tá bom? Depois que eu vou abrir amanhã, de manhã. Por que eu estou dizendo que tem poucas vagas? Porque eu não dou conta de um grupo muito grande, então tem que ser um grupo restrito. Então os primeiros que chegarem vão conseguir R$ 64,90. Você pode pagar no cartão, e no cartão você pode dividir em até 7 vezes. Me parece, eu fiz as contas, que você vai pagar 35 centavos por dia. Gente, é muito pouquinho, é moedinha, tá bom? Então, eu abro segunda e eu vou fechar
essa oferta na segunda-feira, à meia-noite, tá bom? Depois da segunda-feira, meia-noite, ainda vai ter uma oferta, mas ela vai custar agora R$ 88,00 ao invés R$ 82,00 ao invés de 192, tá? É 50% de desconto. E aí eu vou até o meio, final da semana e depois volta para 192. Mas eu aconselho você não perder essa oportunidade que Deus está te dando de fazer um curso completo com certificado por R$ 64,90, tá? E outra coisa, não é mensalidade de R$ 64,90 não, é uma parcela só, pronto, o curso é seu. Você pode acessar o curso quando você quiser, porque o acesso dele é vitalício. Ou seja, você pode ir lá, acessar, estudar e tudo bem, tá bom? Então é o curso, mais os livros, os e-books, mais planilha, mais e-mails, né, modelos de e-mail para você mandar para o seu futuro doador, tá bom? Eu espero realmente que você invista um pouquinho, olha só, invista um pouquinho para você poder arrecadar muito recurso, tá? É um investimento pequeno. Como eu disse para vocês, é pequeno para você valorizar o que você está fazendo, o que você vai fazer, estudar realmente e colocar em prática. Porque também não adianta vocês aprenderem todas essas coisas e ficarem enrolando, amanhã eu começo. Não, tem que começar já. E com o curso você vai ser forçado a começar já, tá? Começa e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Muita gente já está fazendo esse curso e está amando. Eu tenho recebido feedback, está amando. Então, eu vou repetir. Amanhã, a partir das 5 da manhã, eu vou colocar no grupo o link e nos e-mails o link para você adquirir o curso, tá bom? Se você se interessar, então você faz logo a sua inscrição, porque segunda-feira muda o valor, vai para R$ 82,00, desculpa, estou confundindo com 88, mas é R$ 82,00. E depois volta para 192. Então é uma oportunidade, tá? Aí você diz, mas pastor, você está cobrando? Não estou cobrando, estou levantando recursos também, tá? Para a obra. Então, e outra coisa, estou ensinando você a valorizar, porque você vai querer ser valorizado também, né? Então, é isso. Faça sua inscrição, eu tenho certeza que você vai amar, Deus vai te abençoar muito, e você pode pagar com cartão. Ah, mas eu não tenho cartão, aí você pode pagar com Pix, tá? Você escolhe lá, pagar com Pix, e você vai no seu banco e faz o Pix, né? Pelo celular mesmo você pode fazer. Ah, mas eu não sei fazer isso, então tem boleto também, tá? Então você pode pagar cartão, boleto ou Pix. Com cartão, o acesso do curso é liberado em poucos minutos, com Pix também. Com o boleto leva uns 3 dias, tá bom? Então você pode escolher qualquer uma das formas de pagamento. Outra coisa, é muito seguro. A outra razão porque eu não posso fazer de graça é porque eu pago para essa plataforma fazer uma cobrança segura. Então não tem nenhum perigo de você colocar o seu cartão, de você fazer seu Pix ou fazer um boleto, tá certo? É muito seguro, é muito tranquilo. E a gente dá ajuda a você de como você vai fazer e pode responder perguntas que vocês tiverem. Tá bom? Então lembra, amanhã, de 5 horas, eu coloco o link. Você pode adquirir o curso. Isso é uma benção. Você pode adquirir o curso e abençoar as pessoas, ensinar. Você pode usar o curso para ensinar as pessoas que estão ao seu redor, que trabalham na sua organização. E vai ser uma bênção muito grande. Então não perca essa oportunidade. É uma oportunidade que Deus está te dando. Tá bom? A gente volta a se falar. Deus abençoe você. Em nome de Jesus, o nosso mestre.